Irmãos, bom dia. Bom, são dias muito especiais para nós. Nós acabamos de voltar de uma viagem missionária. Aí agora nós estamos comemorando mais um ano de ministério de um pastor. Precisamos orar por mais obreiros na seara. Nós precisamos ser, essa igreja, irmãos, que é saudável. Precisamos de mais pessoas trabalhando, se entregando para o ministério, se entregando para a obra missionária. Nós louvamos a Deus por sua vida. Que Deus abençoe o pastor Ricardo a cada dia, e que ele complete muitos anos de ministério, sempre dando muitos frutos, até a volta de Cristo, até o dia que o Senhor Deus o chamar. Aí hoje à noite, nós teremos um ministério, irmãos, que para mim, particularmente, ele é muito precioso, que é o ministério de capelania. Esse ministério nasceu no coração dessa igreja há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás nós trabalhávamos no Carandiru, na época em que as pessoas que tinham por objetivo cuidar, de alguma forma, daqueles que estão detentos, podia, por exemplo, passar um dia inteiro com eles. Era isso que alguns de nós fazíamos naquela época. E aí agora a gente tem esse ministério, de alguma forma, cuidando das pessoas na rua, tá? Essas pessoas, irmãos, nós temos que orar muito por esse ministério, porque essas pessoas que estão na rua, na verdade elas estão na rua, e assim, olha irmãos, eu não sei se os irmãos aqui de Vila São José conhecem algum deles que não tenha casa, por exemplo, eles não têm uma casa. Na verdade, na esmagadora maioria das vezes, as pessoas têm casa, mas elas não conseguem ir para casa. Quando eu era um jovem, eu estudei numa faculdade, e lá tinha, era a FATEC São Paulo, e lá na FATEC São Paulo tinha os Fatecanos de Cristo, e a gente tinha um ministério chamado Madrugada com Carinho, e eu já vi família ir buscar as pessoas na rua. Eu não era pastor, não era nada, mas a pessoa, pastor, pede para ele voltar para casa. Vamos voltar para casa, diversas vezes. E já vi gente, assim, nesse dia, na verdade, até o meu grupo foi instrumento de Deus para isso. Sair da rua, a gente tem um lugar para levar, e no caminho, no centro da cidade, ele encontrar um amigo e falar assim, vamos, eles vão me levar, e eu vou me recuperar, vamos junto, e a pessoa não querer. Então é um ministério precioso. Além disso, a irmã Val tem ido ao hospital. Irmãos, isso é fantástico. Precisamos de mais obreiros na seara, e a gente não sabe o que a gente pode fazer nesses lugares, a gente não sabe onde o braço de Deus alcança. Lembra daquela minha história, que eu fazia um ministério desse, mas com enfermeiros, que a gente foi tocar uma canção lá para eles, e eles desprezaram? Vocês lembram dessa história ou não? Desprezaram. Então eu fiquei muito mal naquele momento, eu cantando, mas com o coração apertado, assim, eu acho que eu estava irado, irmãos, eu acho que eu estava. E eu cantei a música inteira de cabeça baixa, vocês lembram disso? Cabeça baixa. Só que lá no hospital do servidor, um corredor central assim, e vai abrindo os corredores, E os enfermeiros, eles ficam no começo do corredor. Então, a gente entra no corredor, está lá os enfermeiros desprezando a gente. O irmão David falou uma palavra rápida, eles desprezando. E eu até entendo eles também, porque eles estavam trocando de turno. Mas, irmãos, eu até cantei meu pai naquele dia. E quando eu levantei a minha cabeça, eu triste, mas eu cantei de frente para o corredor. Quando eu levantei a minha cabeça, parecia filme. As pessoas estavam encostadas na parede, cada um numa porta de um quarto. Os doentes foram lá ouvir. Valeu. Então a gente não sabe onde a gente alcança. Então precisamos continuar. Aí nós precisamos voltar. E aí é cada um no seu ministério, tá? A gente tem que orar por alguém para ir nos presídios, irmãos. Temos que orar, e assim vai, tá? Então, esses dias foram muito preciosos para nós. E como o pastor Viana falou,
Irmãos, eu conto muito com as orações de vocês a partir de quarta-feira. Quarta-feira eu vou para o Pará. E na sexta-feira a gente vai para a Santidade, né? Que é a aldeia onde temos os irmãos trabalhando. Só que orem por nós. Passaremos alguns dias no Rio, depois alguns dias com os irmãos e depois viajando de volta para cá, pelo Rio. Tá? Então, que os irmãos estejam em oração por nós. Dito isso, por favor, vamos para a nossa mensagem. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 20. E eu quero começar no verso 7. Então preste atenção, é claro que isso aqui é para todo crente, a Bíblia ela é escrita para todo crente, mas para aqueles que têm um chamado, um texto como esse é um texto especial, tá? E você agora vai ver um homem confuso conversando com a gente. Ele é um homem confuso, um homem triste, um homem que ele não entende o que está acontecendo na vida dele. Mas, por outro lado, esse homem, ele continua fiel. Você que lê a Bíblia todos os anos, quando passa por Jeremias, você sabe que ele vai reclamar. O ministério dele não é um ministério que dá fruto. Não é. Mas você tem que lembrar que esse ministério não dá fruto aos nossos olhos, aos olhos de Jeremias. Mas Deus tem um plano em tudo. E não adianta ficar falando que esse tipo de coisa todo mundo sabe. Irmãos, sabe, mas a gente tem que falar, e falar, e falar, e falar. Então, o Senhor Deus, Ele trabalha com Jeremias. Ele trabalha com este homem de acordo com o que ele é. Este é um homem sensível. Este é um homem que tem tristeza em sua vida. Este é um homem que não entende o porquê Deus permite essas coisas na vida dele. E esse capítulo 20, ele tem que consolar o seu coração, principalmente você que passa por crises como este homem passou. Então, preste atenção na tristeza deste texto. Verso 7, para nós começarmos o estudo da manhã. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor pelas Escrituras, primeiramente, ó Pai. Dizendo obrigado, porque o Senhor as conservou e nos dá o privilégio de termos aqui. Clamamos, ó Pai, por aqueles que não têm a Bíblia completa ainda, e que o Senhor os abençoe, mandando obreiros, ó Senhor Deus, para ali trabalharem com eles e assim levarem a palavra completa. Que um dia os povos tenham as Escrituras, ó Senhor Deus, e que o Senhor abençoe pregadores, para que estejam com eles e assim possam, ó Pai, pregar a Tua palavra. Agradecemos, ó Pai eterno, por todo o consolo que o Senhor nos dá nas dificuldades, ó Pai. Sabemos que o Senhor nos fez alguma coisa, ó Pai. Uns o Senhor colocou para cuidar da Tua igreja, ó Pai, e nós agradecemos por isso. Outros para apoiarem. E assim vai, ó Senhor Deus, o Senhor chamou pessoas para serem mães, outros para serem policiais, ó Pai. E que o Senhor abençoe a cada um. Também, ó Pai, agradecemos pelo pastor Ricardo, que o Senhor ajude o teu servo, ó Senhor Deus, na caminhada até o céu. Muito obrigado por mais um ano deste homem conosco, ó Pai. Que um dia ele possa estar à frente da igreja em Jardim das Fontes,
cuidando daquele povo, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos ali. Também te agradecemos pelo pastor Viana, e que o Senhor, ó Pai, dê forças ao teu servo, e muitos anos cuidando de nós. Agradecemos por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Então você precisa perceber o que está acontecendo nesse texto. Por que Jeremias está falando, o Senhor me enganou? Está vendo o que ele está dizendo para Deus? Eu fui enganado pelo Senhor, ou fui iludido por Deus, no chamado que o Senhor me deu. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Pare aqui, não vamos continuar nesse versículo. Preste atenção no verso 1 do capítulo 20. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote. Eu quero que você não se esqueça de quem é Pazur. Ele é o sacerdote, que havia sido nomeado, irmãos, presidente na casa do Senhor. Ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras. Paro aqui. Então tá bom. Verso 7. Jeremias diz que foi iludido por Deus e que ficou constrangido. Muito bem. Porque ele diz essas palavras. De repente nós vamos para o verso 1 e vemos que o sacerdote, aquele que devia cuidar do templo, cuidar da palavra do Senhor, cuidar das pessoas, ouviu estas palavras. E que palavras são estas? Capítulo 19, acima do verso 1, o que está escrito? A botija quebrada. Depois de uma profecia de Jeremias sobre o povo de Israel, o que iria acontecer com ele, Jeremias tem uma botija na mão e ele quebra essa botija, de tal forma que essa botija não pode ser mais consertada. Muito bem, capítulo 1, verso 14. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, não, capítulo 1 não, Pai eterno, capítulo 19, irmãos, eu estou vendo as Bíblias mexendo muito, eu falei o capítulo errado, capítulo 19. Verso 14. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde tinha enviado o Senhor a profetizar, enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela. São essas as palavras que Pazur está ouvindo. Portanto, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Lembra o que é servir? Cerviz? É aquele que não abaixa a cabeça. É aquele que olha para você, né, de igual para igual. E aí, é aquele que olha para Deus de igual para igual. Não, para Deus não se olha de igual para igual. Para Deus tem reverência. Abaixa a nuca quando Ele falar. Igual quando você fala com seu filho. Essas duas crianças aqui, quando o pai fala com a mãe, ele abaixa a cabeça. Simplesmente porque o pai falou, a mãe falou com eles. Ah, mas meu filho não é assim, o problema é seu. Você é o culpado. Então, nós, como servos de Deus, sabemos que Ele tem cuidado de nós e Ele tem dito algumas coisas para nós. Abaixe a sua cabeça quando Deus falar.
quando o Senhor Deus falar, curve a sua nuca para Ele. Não faça como Pazur fez. Perdão. Porque o verso 1 do capítulo 20 diz: e Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas palavras, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Pronto. Ele é tirado depois desse lugar. E ele diz algumas palavras contra Pazur. Mas esse não é o meu objetivo. Eu só queria que você soubesse o porquê Jeremias está falando o verso 7. Muito bem. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Primeira coisa, o Senhor me chamou. O Senhor me iludiu. Eu, iludido, porque eu tenho um chamado. A Bíblia diz, continuando no verso 7, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevalecestes. Então eu fui. O Senhor me chamou, e eu fui. Muito bem. Até aqui, a gente pode ter muitos tipos de pessoas. Nem todos aqueles que se chegam aqui ficam. Nem todos aqueles que começam um ministério, qualquer que seja. Por isso eu digo aos líderes mais uma vez: departamento de crianças, coral, viagem missionária, pastores, diáconos, as mulheres, quem seja aqui. Se quiserem ir embora, deixe ir. No dia que alguém falar, não posso mais, deixe ir embora. Deixe ir. Talvez eles foram iludidos por Deus, ouviram o chamado e não conseguem continuar, porque olham para trás. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Deixe todos irem embora. Faça como Cristo fez. Querem vocês irem embora também? Nós estamos, irmãos, atrás de Pedros. Para onde eu irei? Se só tu tens a palavra da verdade. É atrás desse que nós estamos. Deixe todos irem embora. Então digo a você, deixe todo mundo ir embora de Jardim das Fontes. Não querem trabalhar? Deixe embora. Não querem servir a Deus? Vai embora todo mundo. Se não cremos que Cristo um dia ressuscitou por nós, se não cremos que um dia nós iremos ressuscitar com Ele, o que nós estamos fazendo aqui? Este homem foi iludido e foi para a obra, porque Deus é mais forte do que ele. Muito bem. Continuando o texto, ele diz o seguinte. Conhece o texto ou não? Se não conhece o texto, se prepare. Se prepare. Quem falou não aí? Foi você, João? Você está de brincadeiras comigo? Eu te amo. Eu sei que você não conhece. Mas, João, eu conheço esse texto desde que eu sou um adolescente. O pastor Delbrando pregou isso aqui para nós, pastor Viana, quando tinha a Becar. Eu nunca mais esqueci disso na minha vida, irmão. Nunca mais eu esqueci disso na minha vida. Esse é aqueles textos que todas as vezes eu vou chegar nele e saberei que Ele vai me confortar. E eu digo a você, sabe você que sofre, porque você não entende? Você marca esse texto na sua vida, na sua Bíblia, e todas as vezes que o ministério te machucar, volte para Ele. Este homem é um homem como nós.
e você vai ver a confusão que está na cabeça dele. É que eu vou ter que correr, não vai estar terminando de falar tudo, porque eu estou no verso, metade do verso 1 e já se passaram 20 minutos. Certo? Então temos que correr, porque a gente tem que também tomar um lanche. Não é isso? Veja só, verso 7, eu estou na parte que Deus foi mais forte do que ele foi para o ministério. Porém, não sei, eu quero ser ousado aqui, mas desse jeito eu acho que nenhum de nós sofremos. A Bíblia diz, na parte C do verso 7, sirvo de escárnio todo dia. Todos os dias zombam de mim, preste atenção. Cada um deles zomba de mim. Porque, desde que falo, grito e clamo, o Senhor mandou eu dizer isso. Eu estou dizendo ao povo, violência e destruição. Esse é o ministério desse homem, não é o meu. O meu ministério não é falar de violência e destruição. O meu ministério, irmãos, é de falar do Evangelho. O meu ministério é de edificar a igreja. Esse é o meu ministério. Esse homem aqui, ele é um homem que vem antes do exílio, e aí ele passa pelo exílio. Ele não vai para a Babilônia, depois os irmãos vão ler, mas ele vai ver tudo. E ele está dizendo, Deus mandou eu dizer violência e destruição. Lembra dos versos 14 e 15, que eu não vou ler? Lembra que ele profetizou aqui, o capítulo 19? Lembra disso? Depois leia. Esse homem aqui, ele foi chamado para dizer, vai acontecer isso, nós seremos mortos, nós seremos violentados, nós seremos espancados, vão destruir nossas coisas, vamos nos arrepender. E ninguém ouvia. Mas é claro que a gente sabe que sempre tem um grupo fiel. Quando eu falo ninguém, é a maioria. A Bíblia continua no verso 8, depois que ele fala violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, uma desonra, e ludíbrio todo dia, motivo de riso. Então, esse homem, ao obedecer a Deus, ele vai para o cepo ser torturado ou coisa parecida. Ao obedecer a Deus, ele serve de zombaria. Ao obedecer a Deus, ele é desonrado. E ao obedecer a Deus, ele é motivo de piada. Vamos continuar. Espera aí, só um minuto. Deixa eu ver onde eu quero chegar. Não, vamos ficar por aqui mesmo. Espere um pouquinho. Então vamos lá. Eu obedeço a Deus. O que eu ganho? Não pode colocar as coisas do Senhor, as coisas do cotidiano, as coisas da nossa vida, como simplesmente causa e efeito. Eu faço o que é certo, as coisas dão certo. Presta atenção. Todo mundo olha para mim. Eu faço o que é certo. O resultado pode dar certo. Agora, eu faço o que é errado. Irá dar errado. Tudo bem? Sempre lembre disso. O que Deus tem mandado eu fazer. Preste atenção nas coisas, irmãos. Existem algumas coisas, e para eu não ser muito repetitivo, que eu e o pastor Viana, nós temos avisado Vila São José. Vila São José é uma igreja fiel? É. Mas existem coisas a melhorar? Existem. Nós temos avisado. Só tomem cuidado. Jardim das Fontes é a mesma coisa. Existem coisas que é certeza que o pastor Ricardo tem avisado. Tem coisas que eu já avisei para o Jardim das Fontes. Peço ao Senhor Deus que o pastor Vila tenha avisado também. Aqui o que está acontecendo é isso. Eu, pastor Viana, pastor Ricardo, é claro que a gente não é motivo de piada, pelo menos eu espero que não seja. Mas pelo menos esse homem aqui está falando que ele é para todos. Você obedece a Deus, as coisas podem dar certo. Veja a dificuldade de encher esses bancos aqui, ó.
Hoje não está cheio, por exemplo. Tem alguns lugares vazios. Tá bonita a igreja, mas percebe? Era para esses bancos estarem vazios hoje? A resposta é não. Agora, se eles estão vazios hoje, pense à noite como eles estarão. Pense na quarta-feira como eles estarão. Isso estamos falando do culto público. Imagine da leitura da Bíblia, da oração e da fidelidade. Agora, quer que eu diga uma coisa? Pode prestar atenção. Pastor não falta no culto que ele prega. E nesse caso, eu e o pastor Viana não falta nunca, né? Eu sei. Mas veja se alguém do grupo de louvor falta no dia dele cantar. Veja se alguém falta no dia da transmissão. Eu queria saber assim, se não houvesse a transmissão na quarta-feira, se esses irmãos estariam aqui. É só isso. Só isso que eu queria saber. Então, preste atenção. Em todas essas coisas, a pessoa que toca, ela falta no culto? E quando ela não toca, ela está presente? Só você olhar, observe. Observe o seu professor de adolescente. Adolescentes, olhem para os seus professores. Jovens, olhem para os seus professores. Quem mais? Mulheres, olhem para as suas professoras. Porque a questão de você ser um exemplo como pastor, está na Bíblia. Só que junto com os pastores, agora nessa era de igreja, tem esses líderes. Crianças, olhem para os seus líderes. Vê se eles estão presentes em todo o culto. Então, olha aqui, irmãos. A gente pode fazer a gente faz a coisa certa. As coisas podem dar certo. Está vendo na vida de Jeremias? Aos olhos dele, as coisas estão ruins. Joia. Porém, esse homem, ele é um homem chamado de verdade. E eu espero que pastor Ricardo, pastor Viana, os líderes de Vila São José, todos sejam pessoas, os diáconos da nossa igreja, todos sejam pessoas chamadas de verdade. É que falar isso para o pastor Viana assim, é constrangedor, né? Eu sei, pastor Viana, é constrangedor. Mas eu tenho que falar. Um homem que está há 30 anos aqui, se ele não for chamado, quem é? Certo? Esse homem, o pastor Viana, por exemplo, ele apresentou crianças, batizou essas crianças, fez o casamento delas e talvez está até apresentando os filhos delas. Acho que talvez aconteceu isso com o senhor já. Talvez. 30 anos, eu quero chegar aí. Né, eu tenho 19 anos, daqui a pouco eu vou começar a casar as pessoas que eu apresentei. E eu estou querendo, hein, pastor Viana? Estou firme nessa daí. Se Cristo não voltar, eu não vou abandonar. Eu já decidi, está decidido. Você acha que eu vou abandonar? Não. Vamos lá. Então o verso 9 diz: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome. Pronto, desisti. Olha aí. Eita. Agora vamos lá. Vamos lá. Está triste com Jeremias? Porque ele falou isso? Quantas vezes no seu coração você não falou, vou embora? Desistir da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, em desistir do seu pai, da sua mãe, desistir da igreja. Quantas vezes você falou, vou embora? Hein? No seu coração apertado, você falou, não vale a pena. Na tristeza que você passou, porque não é possível que aqui todo mundo com essa cara de crente aqui, ó, todo mundo com cara de crente, nunca sofreu nessa vida, ao ponto de dizer, está tudo dando errado comigo. Ele está dizendo, quer saber, o Senhor me enganou, o Senhor foi mais forte do que eu tive que ir, e sabe o que sobrou para mim? Zombaria? Sobrou risos da minha cara, sou motivo de piada. Então quer saber? Parei. Agora, depois conta para o pastor Ricardo, quantos fizeram isso conosco? Hã? Que não podemos falar o nome, porque hoje em dia não pode falar isso mais.
Aí todo mundo fica falando que eu queria viver na época de Cristo. Você ia ouvir na sua cara que você desistiu. Por exemplo, João Marcos se arrependeu, a gente sabe, mas vê o que o apóstolo Paulo fez. Separou ele do grupo, ao ponto de Barnabé ter que cuidar dele. É assim, mas aqui a gente não pode falar daqueles que foram embora. Esse homem está dizendo, não vou mais. Mas o problema é que esse homem tem um chamado, e ele não aguenta. Verso 9, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Não posso parar. Encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de tanto sofrer, e não posso mais. Só que é o seguinte, ele fala assim, eu não posso parar. Eu não posso. Sabe por que você um dia pensou e não foi embora? Porque você é para ficar aqui e sofrer tudo, junto com todo mundo. Sofrer no ministério, no seu ministério, aquilo que você chamou. Eu tenho consolado líderes nessa igreja, irmãos. Porque eles também não entendem porque algumas coisas acontecem. Porque as pessoas, por exemplo, tratam o ministério, que eles são líderes, do jeito que tratam. Eles não entendem. Só que muitas vezes, a gente tem que consolar, dar uma ordem, falar para parar de reclamar, falar assim, desabafou? Desabafei, era isso que você precisava? Era. Ótimo, me dá um abraço aqui. Vai continuar ou não? Vou. Então é isso aí que eu quero. Continua. Porque é assim mesmo. Você acha que o povo gosta de ensaiar? O povo gosta de cantar. O povo gosta de cantar. Cadê o? Você acha que o povo gosta de ensaiar? O povo quer cantar. Aqui está aqui, ó. Que delícia, irmãos. Tocar, irmãos. Cantar, ver o povo. Ninguém quer ensaiar, não, irmão, não. Você vê, quando fala, hoje não tem ensaio. Os músicos comemoram. Aquilo ali é uma vergonha. Ô, irmão, você já viu o povo? Ei! Ah, não aguento. Pastor Viana não aguenta aquilo lá, não. Hein, pastor Ricardo? Não aguento. Eu não aguento aquilo. Mas comemoram. Vê se alguém comemora se não tiver vôlei. Hoje não tem vôlei. Mas é tanta choradeira. Mas o músico, olha para mim e fala, que bom. Hoje o ensaio é às 4h30 ou às 5? Às 5. Oh, que bom. Não, era bom se fosse às 4. Quer ficar melhor a canção. Você que canta e toca, pode ver. Você começa a cantar na sua casa alguma coisa. A sua voz vai ficar boa depois da 5ª música. Aí pronto, aí você pode colocar lá, que ela chega lá na rua, lá embaixo. Sua mulher reclama com você. Entendeu? É assim que faz. Mas, aquele que é chamado, ele fala assim, eu vou continuar. Muito bom, irmãos. Esse homem foi iludido, esse homem foi vencido por Deus. Agora, esse homem, ele é zombado, esse homem é escarnecido, esse homem é motivo de piada, esse homem quer desistir, mas não consegue. A vida está difícil ainda para ele, e no verso 10, a Bíblia diz o seguinte, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciai e o denunciaremos, todos os que têm paz comigo, aguardam o meu manquejar. Ué, todos os que têm, o que está escrito na sua Bíblia? Paz comigo. Ele não está falando de inimigo. Não. Não dá para entender isso. De novo, vou ler. Não é mentira. Leia a sua Bíblia. Lê, por favor, comigo aqui. Olha de novo. Porque ouvi a murmuração de muitos. Terror de todos os lados. Tudo bem. Terror de todos os lados. Mas de um lado estão os meus inimigos. De um lado está gente como Pazur. De um lado
Está gente como Judá. Mas de todos os lados? Sim, de todos os lados. Pastor Ricardo, é estranho isso daqui, irmão. Mas é o que acontece algumas vezes no ministério. Parece que a pessoa que é sua companheira, aquela pessoa que é tão sua amiga, tão sua amiga, tão sua amiga, que não dá tempo de ir para casa almoçar, então vocês comem pão juntos. Companheiros. Lembre de quem são seus companheiros. Você já pensou, um desses seus companheiros, que tem paz com você, estar assim, ó, denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar. Ele está falando de amigos. Está vendo que não tem nada tão ruim que não possa piorar? Agora, irmãos, acabou o ministério desse homem, percebe? Os amigos dele esperam que ele caia, porque as pessoas não estão aguentando o ministério desse homem. Aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Ele está falando de amigos. A palavra do Senhor é dura para o povo aqui, a gente sabe disso. Aqui ele está pregando para um grupo de pessoas que em breve irá para o exílio, então as palavras são duras. E as pessoas não querem ouvir isso daqui. Como talvez de vez em quando nós não queremos ouvir o que o pregador tem para falar para nós. Algumas vezes. A questão é, pastor Viana falou alguma coisa, pastor Ricardo falou alguma coisa, Neil falou alguma coisa. Ué, vamos ver se está na palavra? Se não tiver, tudo bem. Mas se estiver, dobre a sua serviço. É isso que está acontecendo na vida desse homem aqui. Todo mundo está contra ele. Todo mundo. Servir a Deus, de acordo com o chamado que Ele tem para nós, não significa uma vida de obediência e uma vida de facilidade. O sucesso no nosso chamado é a presença de Deus conosco. Esse é o sucesso. Quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, Deus tem que estar com você. Vamos lá. Você tem 2 pequenos, né? É fácil criar esses 2? Deixa eu perguntar uma coisa. Você, fique quieto. Alguma vez esses 2 aqui pegaram o brinquedo do outro, o outro do um, e choraram, alguma coisa parecida? Tinha outros brinquedos ao redor? Tinha? Jóia. Então quer dizer que não foi só lá em casa. Não foi só na casa da minha mãe. Está vendo? É difícil, irmãos. Educar é difícil. Cuidar de igreja é difícil. Ser casado é difícil. Certo? Tudo bem? É difícil mesmo. Olhe para quem está do seu lado. Essa pessoa passa dificuldade. Irmãos, este homem aqui, ele está sozinho. Mas Deus está com ele. Agora, preste atenção na dinâmica do texto, hein? Porque você vai ficar confuso com esse texto. Se você nunca passou por esse texto e prestou atenção, você se confundirá. E eu preciso que você esteja comigo durante os próximos versos. Porque agora, irmãos, nós vamos nos encher de alegria. Porém, quando você bate o olho no texto assim, ó, mas falta muito para acabar o capítulo. Será que tudo isso é louvor? Presta atenção, ele não está sozinho. Pastor Ricardo, o sucesso do chamado não é as coisas que irão acontecer, mas é Deus estar com você, meu irmão. Porque o texto está falando de um homem triste, um homem que serve de piada, um homem que apanhou literalmente, ou sofreu literalmente num cepo,
Porque a gente não sabe o que é isso, né? A gente pode pensar em algumas coisas da nossa época, mas saber o que é isso no texto, a gente não sabe, irmãos. Nem adianta. Você pode pensar ele amarrado num pau, pode pensar no que você quiser. Só que tem que falar a verdade. A gente não sabe o que é isso. O texto não descreve para a gente. A gente só sabe que isso não deve ser bom. É só você olhar o que Jeremias fala para Pazur nos versos que eu não li. Ele está sozinho, mas tem alguém com ele. Vamos lá? Verso 11. Mas o Senhor está comigo. Opa! Excelente! Depois de tudo que esse homem está passando, ele declara: o Senhor está comigo. Meu irmão, Deus nunca te abandonou. Meu irmão, ouça o que eu vou dizer. Nas dificuldades da vida, foi para isso que Deus chamou. Quem você é? Você é uma mãe, por exemplo? Quem você é? Né? Porque Deus te chamou para ser mãe. Deus te chamou para ser pastor. Deus te chamou para ser professor, professora. Hein? Para que Deus te chamou? Ele está com você. Vai ser difícil, você vai ter momentos de crise, você terá momentos de tristeza, você é fraco, você é pecador, lembra disso, todos nós somos. Jeremias é assim, todos os homens de Deus foram assim. O Senhor Jesus sofreu, e não estou falando da cruz. O Senhor Jesus chorou? Chorou? O Senhor Jesus clamou ao Pai? Parece com você ou não? Agora estamos falando de Jeremias. Talvez para alguns um herói. Ele está sofrendo. E daqui a pouco ele vem com algo para nós. Então ele reclama. Agora ele cai em si. E diz, calma aí, daqui a pouco vem mais, tá? Mas o Senhor está comigo. Como um valente temível. Aqui o contexto é de um povo que irá para o exílio, então haverá guerra. Aqui, nesse contexto, é Jeremias denunciando essas coisas. Está acontecendo isso na vida do povo de Judá. Jeremias está denunciando o que vai acontecer. Muito bem. Então o que ele diz? Existe alguém que vai cuidar de mim contra todos os meus inimigos e contra todos os meus amigos que estão esperando que eu tropece. Quando as coisas derem errado, vão apontar para mim. Eu temo muito esse negócio de quando alguma coisa der errado, alguém fala: eu te avisei. Adianta? Hã? Sabe você que fala: eu te avisei? Eu só espero que você não esteja comigo quando eu errar. Só isso. Vamos embora. Os amigos estão aqui esperando ele tropeçar, mas Deus o defenderá. Então, porque Deus está com ele e o defenderá, porque Deus está com ele e ele tem obedecido. Parte B, do verso 11: por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, não abaixaram a sua nuca. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Então, esse é o ministério desse homem. O ministério dele está falando disso. Lembra do capítulo 19 que eu falei? Ele profetiza, quebra uma botija. Ótimo, vamos imaginar. Pegue todos os pedaços. Vamos imaginar que você consiga pegar todos os pedaços de colar. Colou. Será a mesma botija? Será? Ou vamos imaginar, colei todos os pedaços. Será que não vai ter nenhuma parte dela que vai vazar água? Será? O povo de Israel, o povo de Judá, que é o reino do sul aqui, vai ser quebrado dessa forma. Esse é o ministério desse homem. Então Deus tem que me defender mesmo, e obrigado. O Senhor está comigo. Verso 12: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo. Opa! E vê as entranhas do coração, o centro das emoções e do sentimento. As entranhas. Na verdade é o seguinte:
eu sei que o seu coração acelera, mas quando tem coisa que não parece que tem uma coisa aqui assim, ó, que mexe com você, hein? É isso que a Bíblia está falando. Sabe as entranhas? Acontece alguma coisa aqui. Aí, parece que aperta. Aquela ideia, por exemplo, do medo. Quando você sente medo, sabe o que você faz? Contrai o abdômen sem querer. O cérebro manda uma informação, você fica assim, ó. Então, o centro das emoções, o centro dos pensamentos. Vamos lá, verso 12. Tu, pois, Senhor dos exércitos, que provas do justo, e vês as entranhas e o coração, permite que eu seja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Ótimo, está confiando em Deus. Que bom, irmãos, a gente precisa disso mesmo. Precisa de pessoas que confiem em Deus. Precisa de pessoas que olhem e falem assim: eu fui chamado para algo, eu vou, e o que importa para mim é a presença do Senhor. É isso que importa para mim. O que importa para mim é eu obedecer a Deus. Então, em todos os aspectos da minha vida com Ele, eu obedecerei. E quando eu não quiser obedecer? Opa, só me ajuda. E quando eu não quiser obedecer? Hã? Ah, gostei, você pegou o texto. Parabéns, você aprendeu alguma coisa hoje. Se você tem um chamado, se você tem, isso vai ser algo na sua vida. Você vai lembrar todas as vezes. Ah, quer saber? Eu vou falar não dessa vez. Aí daqui a pouco o coração arde. Você fala, eu vou. Sabe aquele negócio, ó, aquela parábola dos dois filhos? Um falou o quê? Eu vou. Beleza, é bom. O texto não fala, irmãos, mas parece que ele desobedeceu, assim, do jeito que está o texto, né? Parece que ele desobedeceu. Mas o outro, ele desobedeceu, ele falou, não vou. Está vendo? Ele falou, não vou. Mas já pensou, aquele negócio? Sabe quem me chamou? Foi o meu pai. E pelo fato dele ser meu pai, eu vou. A palavra vai arder no seu coração e você não vai conseguir não ir. Então, tudo está aqui, muito bem. Então, esse homem, ele sofre. Agora, esse homem, ele conclui que Deus está com ele. O que está faltando? Louvar a Deus. Então, vamos lá. Esse homem sofre, está sofrendo. Mas daqui a pouco ele chega na conclusão que Deus não o abandonou. Ótimo, o que está faltando na vida dele? Louvor. Verso 13, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Deus seja louvado. O que você espera dos próximos versículos? Que ele continue a louvar. Eu preciso de mais água, porque a minha voz não está boa hoje. Quem me ajuda? Obrigado. O irmão vai trazer uma aqui. Já foram? Obrigado, Pampam. Hoje eu bebi muita água. Eu tenho que dar uma lubrificada aqui que não está boa. Vocês perceberam? Minha voz não está boa? Mas vai ficar. O que você espera depois do louvor? Hein? O que você espera? Uma vida renovada, não é isso? Como foi a sua vida? Eita, que isso? Obrigado. Agora eu estou com bastante munição. Posso pregar mais 40 minutos? Não vou. Vou parar daqui a 10 minutos. Estou organizando a minha mente para daqui a 10 minutos nós pararmos. Hein? O que você espera? Que ele continue a louvar, que agora ele chegou, ó. Ele sofreu, ele concluiu que Deus está com ele, agora ele está louvando a Deus. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores.
Ué, claro, Ele é um temível valente que está comigo, lutando contra tudo, lutando contra todos. Ele é esse. De quem mais eu preciso? De mais nada. E é isso que a gente tem que pensar em todos os momentos. Como Jeremias pensa. Então vamos louvá-lo. Só que o capítulo não acabou. O ministério de Jeremias não acabou. A vida de Jeremias não acabou. Sabe quem é Jeremias? Jeremias é você. Jeremias sou eu. Jeremias é a pessoa que tem caminhado com você. Que você não entende, porque estava tudo bem e agora está tudo mal. Você não entende. Só que quando ele olha para você, ele pensa a mesma coisa. Por que estava tudo bem e agora está tudo mal? Porque a nossa vida não é constante, nem no ruim, nem no bom. A nossa vida é oscilação e oscilação e oscilação, períodos de bonança, períodos de tribulação, mas é oscilando, oscilando, oscilando. Existem alguns momentos que é muita bonança, mas existem outros momentos que é muita tribulação e pouquíssima bonança. Então pode ser que aconteça com você o que aconteceu com Jeremias. Verso 13: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci. Eu quero saber se tem alguém aqui que me explica isso. Eu vou embora daqui. Pode vir aqui, pastor Ricardo, pastor Viana, tomar o meu lugar agora, que eu quero aprender isso aqui. Dá para entender um negócio desse? Conta para mim se dá para entender. Você conhece o texto? Se você conhece o texto, você pode me explicar isso aqui? Ele estava louvando a Deus, agora há pouco. Nós estamos esperando o motivo do louvor, a exaltação de Deus, os atributos do Senhor, o que acontecerá daqui para frente. Ele sofre, reconhece quem é Deus e o que Deus é para ele. Ele louva a Deus. E agora ele mostra todo o motivo do seu sofrimento. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para ver os meus dias, para que os meus dias se consumam na vergonha. Irmãos, pronto. Dá para entender o texto? Percebe o que está acontecendo? É o que acontece na minha vida e na sua. Em alguns momentos, existe um ciclo. Existe um ciclo. Estou triste. Sei que Deus, Ele está comigo. Louvo a Deus e me vem a tristeza de novo. E o ciclo vai, até você depois chegar e falar assim: é verdade, Deus está comigo. Louvo a Deus, vem a tristeza de novo. Isso pode ser comum na vida de um crente. Pode ser comum na vida de alguém chamado por Deus. Uma tristeza, chega a essa conclusão de Deus com ele. Depois vem o Senhor e é louvado por essa pessoa, mas vem a tristeza de novo. Irmãos, esse homem está confuso. Esse homem, ele está triste. Este homem não entende as coisas.
E sabe o que ele faz? Ele mostra para mim e para você o cuidado de Deus, o louvor que Deus deve merecer, mas ele quer dizer a todo mundo: não estou bem. Não estou bem. Na verdade, o que eu desejo é a morte. Meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, desejar a morte nos deixa assustados. Então eu preciso falar para você uma coisa. Homens como Jeremias não tinham esse trauma da morte como eu e você a gente tem. Eu quero que você lembre da morte de Saddam Hussein, que não faz muito tempo. Quem nunca assistiu aquele vídeo, assista. Saddam, certo? Foi quem foi condenado à morte. E a morte de Saddam foi por enforcamento. Quando Saddam chega algemado até o lugar onde vai ser o enforcamento, você pode olhar para ele. Saddam está calmo. Ele quer olhar como estão as coisas para ver se ele vai morrer mesmo. Pode ver, ele olha, conversa com as pessoas, joia, faz o que ele tem para fazer e vai para a morte. Você não pode pensar na morte de um homem como Jeremias, que está na outra parte, mesmo que eu sei que Israel é no centro, tá? Mas está na outra parte do mundo, como a gente pensa. Não pode. E não pode pensar na morte de um ocidental hoje com alguém do Antigo Testamento. Isso é anacronismo. Não pode pensar assim. Você que deseja a morte, você é um ocidental do século 21, você precisa de remédio. Precisa de médico. É disso que você precisa, tá? Então não pegue esse texto fora de contexto. Eu preciso dar esse alerta. Infelizmente, nós chegamos nesse nível. E crentes também perdem sua vida. Teve alguns desses anos anteriores, que foi um recorde de pastores tirando sua vida. E não é para você tirar sua vida, que não é o direito seu. Tá? Então, se alguém aqui está passando por esse período de tristeza, esse ponto, não pegue um texto como esse para morrer. E também tem uma outra coisa. Este homem desejou a morte. Mas ele não morreu. Pelas mãos dele mesmo. Então, se você por acaso quiser orar assim, só preste atenção numa coisa. Olhe para a sua vida. E olhe para o seu chamado. Foi isso que Deus fez com você? Agora, olhe para a sua vida e o seu chamado. Temos mais dias felizes ou tristes? Joia? Tudo bem? Podemos passar por momentos de tristeza? Claro que sim. Mas não se esqueça. Desejar a morte, falar alguma coisa ao ponto de mostrar para todo mundo eu sou fraco, é uma coisa. Ir até ela é outra completamente diferente. Este homem, ele está em sofrimento. E o que acontece com ele é que acontece um ciclo que é normal durante os momentos de tristeza. Olhe para a sua vida e não se esqueça desse texto. 1 minuto e eu termino. O que importa para nós hoje é que nós temos um chamado, Deus tem nos chamado, então Ele vai nos convencer disso. Então pode ir firme, porque Ele estará com você. E o que importa é a presença dEle e não os resultados. E uma outra coisa, talvez não é você que vai colher os frutos. Talvez quem colherá os frutos são outros. Talvez você está abrindo o caminho. São outros que vão colher o fruto. Certo? Muito bem. Então, Ele vai te convencer. Então você vai perceber que você não vai conseguir ficar onde você está. E aqueles que conseguem ficar onde está? Você só pode fazer um favor para mim? Vamos imaginar, é uma brincadeira, tá?
Vocês 4 aqui querem ficar onde vocês estão. Vocês podem me dar licença, que eu preciso passar? Só isso. Combinado? Me dá licença, porque eu preciso passar. Dá licença para os outros. Tá joia? Não atrapalhe. Eu não quero saber a sua opinião. Outro dia falei para uma pessoa aqui. Cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Não entendi. Não, se eu fosse você... Ei, pastor Viana. Ei, já viu? Lembra? Mas se eu fosse o Senhor... Não, parou. Para, não fale mais nada. Se você fosse eu, você seria eu, não seria você. Você só está pensando isso porque você é você. Eu aguento isso aí, irmã Mariana. Vem falar para mim, se eu fosse você. Não, se você fosse eu, seria eu. Não ia pensar como você pensa. Então, vamos lá. Deus te chamou? Chamou. Deus não te chamou? Me dê licença. Deus não te chamou? Eu não quero você me atrapalhando. Só isso. Não é fácil. Tem gente, por exemplo, vou falar para os irmãos. Eu acho lindo o pastor Viana ir atrás das pessoas. De verdade. De verdade. O pastor Viana pega na mão, conversa. O que você acha? Tem vezes que dá certo. Está vendo? E eu peço licença. Me dê licença. Quero ir embora. Vá. Na verdade, você foi tarde. Mas é cada um de um jeito. E o pastor Viana? Neil, vamos dar outra chance? Vamos, pastor Viana, é claro. Está vendo? Não é bom ter dois assim? Um que quer falar assim, vamos dar uma chance, e o outro fala, não, tudo bem, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Quer ir embora, ué? Tadinho. Quem está perdendo? Somos nós que ficamos ou quem vai embora? Ai, gente! Vamos então. Então vamos lá. Passei do tempo, mas não tem problema. Então você irá. E quando você for, não espere os resultados. Se eles vierem, a pessoa, Deus abriu uma janelinha, pastor Ricardo, fala, agora olha. Oh Deus eterno, obrigado. Só que ele não vai deixar você na janela. Ele vai abrir a janela e falar, olha, e é coisa rápida. Agora vamos trabalhar. Fecha a janela. Vamos embora. É assim. Talvez Deus não deixe você ver, mas Ele estará com você. Você pode louvá-lo. Pode, vai. Louva. Não importa as condições. Louve a Deus. Só que não se esqueça. A partir do louvor, a tristeza voltará. Por causa do pecado. E quando ela não voltar, é porque nós não estamos mais aqui. Enquanto estivermos nesse mundo, sofreremos por causa do pecado. Tá joia? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa te iluminar no caminho que Ele preparou para você. Tá bom? E que a gente vá junto, irmãos. Um dia nós vamos dar conta, juntinhos do ministério. Juntinhos dessa igreja, juntinhos da nossa família. Vamos juntos até o encontro com Cristo. Deus abençoe, pastor Ricardo. Aquilo que Deus tem te chamado para fazer, nas tristezas, lembre-se que Deus está com você. Tá? Só que Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo pastor Ricardo, no ministério, ó Senhor Deus. Pela irmã Érica, ó Senhor Deus, cuidando dele, cuidando de coisas preciosas da Tua obra. Obrigado, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas e clamamos por mais obreiros na Tua seara, para que o Senhor, ó Pai, possa dar muito trabalho para a nossa igreja, ó Senhor Deus, e a gente possa alcançar muitas e muitas almas, a gente possa edificar essa igreja, a gente possa consolar e a gente possa ser útil para outras igrejas também, para a glória do Teu nome, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.